Ei, semideus, ou aspirante a semideus, bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Alice Monteiro, e hoje vou te apresentar a história épica de Atelfen, um universo onde deuses, monstros e profecias fazem sua vida parecer bem, normal, para ser honesto. Então, imagine só, você acorda sem memória, não sabe onde está, e, quase esqueci, seu destino pode salvar ou destruir o mundo inteiro. Bacana, né? Esse é o pesadelo, quer dizer, a aventura, de Seth, um garoto de 16 anos que, com a ajuda de Emilia Prescott e Lyanna Greythorne, encara batalhas insanas, segredos chocantes e reviravoltas de explodir a cabeça. Se você curte mitologias celtas, gregas e nórdicas, ou gosta de aventuras que envolvem sobreviver a um monte de deuses temperamentais, já manda aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vai por mim, você não vai querer perder essa viagem. Agora segura firme, porque a história de hoje promete ser uma daquelas que te fazem esquecer que tem lição de casa para fazer. Vamos lá! Capítulo de hoje: Reflexos de Prata. O som das botas ecoava no solo frio do submundo. Cada passo de Seth era um lembrete do peso que ele carregava, uma pulsão ritmada que refletia a dúvida e a raiva em seu coração. Atrás dele, Emilia caminhava com passos arrastados, o casaco cobrindo as feridas que ela insistia em esconder. O ar ao redor era tenso, carregado de eletricidade, como se o próprio mundo esperasse por algo à espreita. Foi então que a fonte de prateada luz apareceu à frente. Ela era como um coração vivo no centro do salão de pedra, pulsando com um brilho místico que banhava o ambiente em reflexos oscilantes. As paredes da caverna estavam gravadas com marcas antigas, inscrições que Seth não reconhecia, mas que pareciam murmurar segredos em uma língua esquecida. Emilia se aproximou, o rosto pálido e os olhos fixos na fonte. Havia algo naquele lugar que a fazia hesitar, mas ela não disse nada. Em vez disso, se ajoelhou ao lado da água, seus dedos quase tocando a superfície antes de parar. O reflexo dela parecia errado, como se não fosse apenas seu rosto que olhava de volta, mas também seus medos. Alguma coisa está vindo, murmurou ela, sem tirar os olhos da fonte. Eu posso sentir. Não estamos sozinhos aqui. A voz de Seth era grave, mas controlada. Ele segurava a adaga em sua mão direita, o brilho escuro da lâmina refletindo a luz prateada. Mas isso não é novidade. Foi nesse momento que a água borbulhou violentamente, e uma silhueta emergiu do centro da fonte. Os cabelos negros como uma noite sem estrelas moldavam um rosto de beleza fria e imponente. Morrigan. O ar pareceu se congelar, e cada fibra do corpo de Seth ficou tensa. Meu filho. A voz dela era como o eco de um trovão distante, ao mesmo tempo suave e carregada de poder. Finalmente, você veio. Seth ergueu a adaga, apontando-a diretamente para a figura que se aproximava. Seus olhos eram chamas verdes que queimavam com uma mistura de raiva e confusão. Não se atreva a me chamar assim. Ele cuspiu as palavras, o maxilar travado. Eu não sou nada para você. Morrigan inclinou levemente a cabeça, como se estudasse o filho com curiosidade. Seus olhos, profundos como abismos, refletiam um universo de emoções que ela não deixava transparecer. Você pode tentar me negar, Seth, mas não pode fugir da verdade. O sangue que corre em suas veias é meu tanto quanto é seu. É isso que te trouxe aqui. É isso que te conecta a tudo que você teme. Emilia, que havia permanecido em silêncio, ergueu o olhar para Morrigan, sua respiração rápida. Ela parecia pequena diante da figura imponente, mas a faísca em seus olhos mostrava que ela não cederia àquele medo. Ele não precisa de você. A voz dela era firme, apesar da dor evidente. Tudo o que ele é, ele conquistou sozinho. Você não tem direito de reivindicar nada. Morrigan voltou seu olhar para Emilia, um sorriso quase imperceptível curvando seus lábios. Você é valente, mortal. Eu respeito isso. Mas não confunda coragem com entendimento. O destino de Seth não pertence a ele, e certamente não pertence a você. E pertence a quem, então? Seth deu um passo à frente, seu tom carregado de sarcasmo. A você? Aos deuses? Eu não sou uma peça no jogo de vocês. Morrigan se aproximou, sua presença preenchendo o espaço entre eles. Quando falou novamente, sua voz carregava um tom de melancolia. Você sempre foi mais do que uma peça, meu filho. Você é o tabuleiro inteiro. Suas escolhas não só moldam seu futuro, mas o de todos ao seu redor. Você pode odiar o que sou, mas não pode negar o que você é. Seth sentiu o peso daquelas palavras, mas se recusou a ceder.
Ele se aproximou mais, agora cara a cara com a mulher que havia destruído tanto e ainda assim dizia protegê-lo. Você quer verdades? Aqui está uma. Eu vou acabar com tudo o que você representa. Não por raiva, mas porque eu não quero que mais ninguém sofra por causa de você. Morrigan permaneceu em silêncio por um momento, antes de soltar um suspiro que parecia carregar eras de dor e arrependimento. Então prove, Sete. Mostre-me que você é mais do que palavras e promessas. Mostre-me que é capaz de carregar o peso desse mundo sem ser esmagado por ele. Com essas palavras, ela se desfez em névoa, desaparecendo na escuridão. O silêncio voltou, mas não era reconfortante. Era pesado, sufocante, como se o próprio submundo estivesse segurando a respiração. Emília tocou o braço de Sete, sua mão fria e trêmula. O que ela quis dizer com isso? Perguntou ela, a voz cheia de incerteza. Sete não respondeu de imediato. Ele olhou para a fonte, o reflexo dela agora calmo, mas ainda pulsando com uma energia que ele não entendia. Finalmente, ele falou, sua voz baixa, mas firme. Eu não sei. Mas vou descobrir. E vou fazer isso do meu jeito. Sete olhou para o ponto onde Morrigan desaparecera, os olhos fixos na névoa que ainda pairava. Sua mandíbula estava cerrada, e as mãos, apertadas ao lado do corpo, tremiam de leve. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. Prove, Sete. Ele repetiu em voz baixa, zombando da frase. Os deuses nunca falam de forma direta. Emília se ajoelhou ao lado dele, olhando para a fonte. Eles acham que isso faz parte do grande plano cósmico. O grande plano cósmico pode ir pro inferno. Sete cuspiu as palavras, o amargor evidente. Ele passou a mão pelos cabelos curtos, puxando-os para trás com raiva. Eu tô cansado de ser jogado de um lado pro outro, como uma peça de xadrez quebrada. Então para de ser peça. Emília olhou diretamente para ele, o tom firme. Vira o jogador. Os dois se encararam. Não era um olhar de desafio, mas de compreensão. Eles estavam no mesmo barco, remando contra a mesma corrente. E ambos sabiam que, se um deles afundasse, o outro seria arrastado junto. O som da fonte era o único ruído ali dentro, mas as palavras de Emília continuavam ecoando. Sete abaixou o olhar para a água prateada. Ele viu seu reflexo. Não gostou do que viu. Não era a primeira vez. Ele sempre esperou ver o rosto de outra pessoa olhando de volta. Um monstro. Um vilão. Alguém que ele não quisesse ser. Mas dessa vez, não era um monstro. Era só ele, exausto, machucado, com medo. Senhor do caos ou herói da balança, foi o que ela disse. Ele murmurou, ainda encarando o reflexo. Como se eu tivesse escolha. Você tem escolha, Sete. Emília tocou o ombro dele. Se não tivesse, eles não precisariam de você. Ele ergueu os olhos para ela, a dúvida claramente estampada neles. Se eu for o Senhor do caos, você ainda vai me puxar de volta? Não importa se for o Senhor do caos, da escuridão ou do raio que o parta, Sete. O olhar dela era afiado como uma lâmina. Se você cair, eu vou atrás de você. O peito dele apertou. As palavras o atingiram como uma flecha, mas não de dor, de algo mais forte. Algo que ele não sabia nomear, mas que queimava. Algo quente e pulsante. Você é teimosa demais. Ele disse com um sorriso pequeno, sem conseguir conter. E você é lerdo demais. Ela retribuiu o sorriso, mas o olhar dela ainda carregava a seriedade de antes. Mas a gente trabalha com o que tem. Freia. Sete disse o nome devagar, sentindo o peso dele na língua. Por que Morrigan quer que a gente vá atrás dela? Se eu fosse chutar, diria que Freya tem algo que os deuses querem. Emília apoiou os braços nos joelhos, encarando a fonte. E se Logan tá por perto, você pode apostar que ele também tá atrás disso. Então não estamos só correndo atrás de um fantasma. Ele levantou-se, os olhos brilhando com uma nova determinação. Estamos numa corrida. Isso. Ela se levantou ao lado dele. E, se for uma corrida, a gente não vai chegar em segundo. Concordo. Ele estalou os dedos, o som ecoando pela caverna. Mas antes, eu preciso entender uma coisa. Ele olhou para ela, o semblante mais sério agora. Você acredita mesmo nisso? No que você disse, sobre me puxar de volta? Eu nunca disse nada que não pudesse cumprir. Emília inclinou a cabeça para o lado, o cabelo caindo sobre o rosto. Você sabe disso. Sei.
Ele respirou fundo e soltou o ar devagar. É por isso que eu não quero que você me puxe. O quê? Ela franziu a testa, o olhar confuso. Eu não quero que você se jogue no abismo comigo. Ele balançou a cabeça, os olhos mais duros do que antes. Se eu cair, você fica do lado de fora. Entendeu? Não. Ela cruzou os braços, desafiadora. Não vou deixar você lá sozinho. Então você não entendeu nada. Seth deu um passo à frente, a voz cheia de uma raiva contida. Se eu cair, se eu me perder, eu não quero que ninguém me traga de volta. Porque, se isso acontecer, eu não vou ser eu. Os dois ficaram cara a cara. O brilho prateado da fonte destacava os contornos de seus rostos. Os olhos de Emília eram duros como granito. Eu não tô pedindo sua permissão. Ela disse baixinho, mas com uma intensidade feroz. Se você cair, eu vou atrás. Fim de papo. Seth não respondeu. Ele sabia que ela estava falando sério. Ele sabia que não tinha como convencê-la do contrário. Vamos sair daqui. Ele finalmente disse, virando o rosto para a saída da caverna. A tensão em sua voz era palpável, como se cada palavra carregasse um peso que ele não queria compartilhar. Cada minuto aqui é mais tempo que Logan tem de vantagem. Concordo. Emília caminhou ao lado dele, mas havia algo em sua postura, um pequeno tremor na mão, que traía aparente tranquilidade. Mas antes, ela parou ao lado da fonte, os olhos fixos na superfície prateada. Era como se a água chamasse por ela, um sussurro que apenas ela podia ouvir. Com um gesto lento, passou a mão por cima dela. O reflexo da superfície distorceu, ondulando como se o próprio tempo se curvasse ali. E então, uma imagem tomou forma. Uma árvore gigante de raízes profundas. A neblina rastejava ao redor dessas raízes, um movimento quase vivo, como se protegesse algo antigo e perigoso. Yggdrasil, ela sussurrou, a palavra escorregando de seus lábios como uma prece ou um aviso. O submundo nórdico. Seth estreitou os olhos para a imagem, a mandíbula travada. Havia uma faísca de medo ali, misturada com uma determinação fria. Se Freya está lá, vai ser mais difícil do que qualquer coisa que enfrentamos. Não é só o submundo. A voz de Emília ganhou um tom mais grave, carregado de algo que Seth não podia ignorar. É a base de todos eles. Ela retirou a mão, e a imagem se desfez em ondas suaves. A água voltou a borbulhar como antes, indiferente ao que havia revelado. Mas o silêncio que permaneceu não era o mesmo. Era mais denso, mais carregado de incertezas. Acha que Freya tá lá embaixo? Ele perguntou, mas sua voz tinha uma nota de cautela que ele não conseguiu esconder. Se não estiver, alguém vai nos dizer onde ela tá. Emília se virou para ele, os olhos duros, decididos como uma lâmina recém-forjada. E, se não nos disserem, a gente vai arrancar as respostas. Seth ergueu uma sobrancelha, surpreso pela intensidade dela, mas um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Isso. Agora você tá falando a minha língua. Eles caminharam para a saída da caverna, lado a lado. O ar do corredor era mais frio e úmido, o tipo de frio que se agarrava à pele, mas nenhum deles parecia notar. Cada passo era mais firme que o anterior. Cada pensamento, mais claro. Era como se a decisão de seguir em frente os tivesse transformado. Seth. A voz dela cortou o silêncio, chamando antes que cruzassem o limiar para o exterior. O que foi? Ele olhou por cima do ombro, mas não parou de andar. Eu sei que você não quer que eu te puxe de volta. Ela apertou os punhos ao lado do corpo, os olhos fixos nele, quase desafiadores. Mas não me subestime. Eu não sou como os deuses. Não preciso de permissão para salvar alguém que eu amo. Ele parou. Só por um instante, mas foi o suficiente para o ar entre eles mudar. O peso daquelas palavras pairava como uma tempestade prestes a desabar. Você é impossível. Ele disse, balançando a cabeça enquanto retomava os passos. Eu sei. Ela respondeu, e havia um sorriso em sua voz, mesmo que ele não o visse. O mundo lá fora era mais frio, mais sombrio, e o vento cortava como uma lâmina afiada. Mas nada disso importava. Eles tinham um destino, e cada um carregava suas escolhas como armaduras. Capítulo 11. O caminho através de Erebo. A escuridão em torno deles não era comum. Não era o tipo de escuridão que seus olhos podiam se ajustar. Era uma ausência completa de luz e som, como se o mundo ao redor tivesse sido apagado. Não gosto disso. Seth apertou o punho da faca, mas a arma parecia pequena e inútil contra o vazio ao seu redor.
Parece que estamos andando direto para dentro de uma boca gigante. Para de falar de bocas. Emília olhou de relance para ele, os olhos brilhando levemente por causa do feitiço de luz que ela conjurara na ponta dos dedos. O silêncio é a arma dele. Erebo vive aqui. E se tem uma coisa que ele sabe usar, é o medo. Sete soltou uma risada curta e sem humor. Ótimo! Isso significa que estamos jogando em casa. O caminho se estreitava mais e mais, o solo pedregoso e irregular dificultando cada passo. As paredes de pedra negra pulsavam lentamente, quase como se tivessem um batimento cardíaco. Vocês sentem isso? Sete parou de repente, o peito subindo e descendo em ritmo acelerado. O ar tá ficando mais pesado. Não é o ar, Emília parou também, os olhos inquietos. É o espaço ao nosso redor. Ele tá se fechando. Certo, isso não é nada bom. Foi quando as sombras ao redor começaram a se mover. Cuidado! Emília puxou Sete para trás, e as sombras ganharam forma. Não eram apenas sombras comuns, mas figuras humanas, algumas com feições familiares, outras indistintas. Elas se moviam em silêncio, exceto por um som baixo e persistente que lembrava o eco de passos em uma caverna infinita. Eu odeio isso. Sete se afastou, mas uma das figuras o seguiu. Ela tinha a altura e o contorno de uma garota, e quando se aproximou, ele parou. Susan. Ela estava parada à sua frente, o cabelo bagunçado como ele lembrava. Mas havia algo errado. Os olhos dela não eram dela. Eram brancos, frios, como os dos espectros. Não, Sete deu um passo atrás, a voz falhando. Não é você. Não é mesmo? Susan sorriu, e o som da voz dela era ao mesmo tempo doce e cruel. Por que você não se lembra, não é, Sete? Eu não. Ele balançou a cabeça, sentindo um arrepio subir pela espinha. Não vou cair nessa. Isso é só um truque. Não é truque, Sete. Susan inclinou a cabeça, os olhos vazios se estreitando. Você me deixou para trás. Eu morri por sua causa. E o pior, você nem lembra disso. Para! Ele gritou, mas o grito ecoou de forma estranha, como se a escuridão ao redor estivesse zombando dele. Você acha que pode fugir? Você se acha o herói? Susan deu um passo à frente, o rosto agora retorcido em uma máscara de dor e ódio. Você não é o herói, Sete. Você é o que destrói tudo. As sombras ao redor começaram a pressionar contra ele. As vozes ecoavam, todas sussurrando a mesma coisa. Você é o destruidor. Cala a boca. Cala a boca. Sete gritou, a raiva e o medo se misturando. As sombras reagiram a ele. Elas não recuaram. Elas se aproximaram. No entanto, dessa vez, algo foi diferente. Elas se curvaram. Por um breve momento, as sombras se prostraram, como se reconhecessem nele algo maior, algo mais escuro do que elas. Sete ofegou, os olhos arregalados. Ele não sabia se sentia medo ou controle. Não sou um destruidor. Ele cerrou os punhos e encarou Susan. Você não é real. Você não é real. Com essas palavras, a figura de Susan desfez-se em pó, soprada por um vento inexistente. Não sou um destruidor. Sete disse, desta vez mais forte. Não mais. A visão de Emília. Mais à frente, Emília se afastou sem perceber. Ela não sabia como, mas quando olhou para trás, Sete não estava mais ali. Sete! Sua voz soou pequena e fraca. De repente, o chão de pedra mudou. Virou mármore frio. As paredes não eram mais de pedra bruta, mas colunas de ouro e prata que brilhavam intensamente. Ela piscou, o coração acelerado. Estava em um templo. Não, isso não é real. Isso não é real. Emília murmurou, olhando ao redor. No centro do templo, havia uma figura de costas para ela. Um garoto de cabelos escuros, encurvado como se estivesse observando algo no chão. Sete? Ela perguntou, cautelosa. O garoto virou o rosto lentamente. Não era Sete. O rosto era dele, mas os olhos eram de puro fogo negro. A boca se abriu em um sorriso insano, e a aura ao redor dele não era calor. Era frio, gélido, morto. Eu avisei, Emília. A voz do Sete ecoou com uma distorção monstruosa. Você não consegue salvá-lo. Ele vai se perder. Não. Eu acredito nele. Emília se aproximou, mas o chão à sua frente se abriu em um abismo de sombras. Eu acredito nele.
Acreditar não será o bastante. A voz riu, se tornando uma cacofonia de sussurros. Você vai falhar. O chão cedeu, e Emília caiu, o vento gritando ao seu redor. Não vou falhar. Ela gritou para o vazio. Eu não vou falhar com ele. A queda parou de repente, e ela abriu os olhos. O chão de pedra escura estava de volta. Ela olhou para o lado e viu Seth. Ele estava de pé, ofegante, olhando para o nada. Seth, ela disse, indo até ele. Você tá bem? Ele assentiu lentamente, mas não respondeu. Eu sei o que você viu. A voz de Emília era firme, mas suave. E eu sei o que eu vi. Você não vai se perder. Eu não vou deixar. Ele olhou para ela, os olhos dele cheios de dúvidas que ele não conseguia falar. Eu acredito em você, Seth. Mesmo que ninguém mais acredite, eu acredito. O portal para a prisão de Freya. Eles continuaram andando em silêncio. Quando chegaram à borda de um precipício, olharam para frente e viram a prisão de Freya. No meio do vazio, uma esfera de luz flutuava, girando lentamente. Era como uma estrela aprisionada. Cada movimento dela parecia emitir um pulsar de energia. Correntes de prata e ouro a cercavam, como fios de um tir divino. Mas o que estava abaixo dela fez o ar congelar. Uma criatura colossal. Sua forma era um híbrido grotesco de dragão, leão e águia, com olhos que nunca fechavam. Suas asas eram rasgadas, mas ainda assim, cada movimento delas criava rajadas de vento que faziam o abismo inteiro rugir. Ah, não! Seth deu um passo atrás. Não, não, não. Então, qual o plano, gênio? Emília sussurrou, o olhar fixo no monstro. Por que não vamos entrar sorrateiramente dessa vez? Eu não sei. Seth esfregou o rosto, a mente lutando para pensar. Eu não sei o que fazer, Emília. Então vamos fazer o que sempre fazemos. Ela o olhou nos olhos. Sobrevivemos. O monstro ergueu a cabeça lentamente, como se finalmente os tivesse sentido. Ele nos viu. Seth puxou a faca do cinto, o peito subindo e descendo. Tá preparada? Eu vim até o submundo por você, Seth. Emília puxou a varinha, os olhos brilhando com determinação. Eu não paro agora. O rugido do monstro fez o chão vibrar, mas nenhum deles recuou. Então, o que achou do capítulo de hoje? Digo, além do fato de que Seth parece atrair problemas como um imã de ferro celestial. Me conta nos comentários qual foi a parte que mais te deixou de queixo caído. Adoro tentar adivinhar as suas teorias, mesmo que os deuses provavelmente riam da minha cara. Ah, e antes que eu esqueça, faça o que um verdadeiro herói faria. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas aventuras. Aqui no canal Locra, a cada dia às 7 horas, tem uma nova história esperando por você. Espalhe a palavra para outros fãs de batalhas épicas e vem explorar o mundo de Atelfen comigo. Até a próxima jornada, semideus, ou quem sabe, aspirante a herói. Fique longe de arpias, hein?